Rodrigo Pacheco anunciou que vai apresentar, junto com líderes partidários da casa, uma proposta de emenda à Constituição sobre o combate às drogas. Ele afirmou que o texto propõe que seja considerado crime o porte ou posse de substância ilícita. É uma sinalização de uma descriminalização do porte para uso de drogas, algo que o Senado Federal, por sua maioria, é contra. Então, as iniciativas legislativas, obviamente respeitando os poderes e os entendimentos divergentes, mas o entendimento do Senado Federal é de que nós devemos legislar. E um primeiro caminho a ser observado é de uma proposta de emenda à Constituição que diz que deve ser considerado crime, porte ou posse de substância entorpecente ilícita em qualquer circunstância, em qualquer quantidade. Então, isso foi uma deliberação também do Colégio de Líderes, por maioria, e nós devemos encaminhar agora a coleta de assinaturas dessa proposta de emenda à Constituição e o caminho normal de uma PEC dessa natureza na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal. Leandro Rezende aqui comigo. Leandro, declaração do presidente do Senado, enquanto no Supremo Tribunal Federal tem julgamento relacionado a esse assunto. Temos aí um embate entre judiciário e legislativo? Mais um, Carol, e me parece que essa proposta do presidente Rodrigo Pacheco é uma reação ao julgamento avançado lá no Supremo Tribunal Federal, que pode ter uma outra visão sobre a questão das drogas e está tentando ali fazer uma discussão. O Barroso já falou sobre isso, o Alexandre de Moraes, vários ministros já colocaram alguns critérios para que determinadas quantidades de drogas que estejam com usuários não sejam suficientes para levar uma pessoa para a prisão. O grande risco que essa proposta apresentada ontem em linhas gerais e já colocada em texto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, traz é de que você aumente um problema que o Brasil já tem, que é o encarceramento em massa e a falta de critérios objetivos para poder definir aquilo que é considerado tráfico de drogas e não é. A proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela não leva em consideração alguns fatos, né? Por exemplo, algumas quantidades de drogas que são apreendidas com pessoas negras, existe um perfilamento racial nas condenações, uma série de estudos sobre isso. Algumas quantidades de drogas apreendidas com pessoas negras e pobres são consideradas tráfico. Com pessoas brancas e dependendo do lugar em que essas apreensões aconteçam, não, são consideradas uso pessoal. Isso é a história do Brasil e a razão pelo fato da gente ter um encarceramento em massa de uma população majoritariamente negra, pobre e jovem. Nesse sentido, é uma proposta que ainda vai começar a tramitar, tem como pano de fundo essa questão de uma reação ao julgamento que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. A do marco temporal das terras indígenas é a mesma lógica, né? Situação. Algo que o Supremo Tribunal Federal está discutindo e o Congresso também vai e acelera a discussão para trazer para o constituinte, né, originário, essa competência de legislar. O próprio Rodrigo Pacheco escreve isso, que esse projeto de proposta de emenda à Constituição é para trazer a responsabilidade de novo para a Câmara, para o Congresso não deixar o Supremo Tribunal Federal decidir sobre mais um assunto. Então, nesse sentido, tem esse componente político, mas é um componente político que desconsidera a história hoje do Brasil, que é uma história de uma superpopulação carcerária que não resolve o problema da criminalidade, uma superpopulação carcerária que é majoritariamente negra, pobre e que tem no componente da abordagem policial também um perfilamento, que começa lá, na hora da abordagem, segue, vai subindo todos os graus de justiça, que acaba, enfim, não resolvendo o problema. Inclusive, sobre marco temporal, será um destaque na semana que vem, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso, quanto no Senado.